No vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma calculadora simples. Então, se eu somo 30 mais 6, eu tenho 36. Se eu dividir esse número por 2, eu tenho 18. Oi, eu sou o Claudson Oliveira e você está no canal Quero Ser Programador, onde toda semana a gente dá juntos mais um passo no mundo da programação. Você está num vídeo de uma série e aliás, está no último vídeo de uma playlist aqui do canal, onde a gente aprendeu juntos a dar os primeiros passos na programação. O primeiro vídeo dessa série foi para quem não sabia programar absolutamente nada, para quem nunca programou, e a gente fez nosso primeiro Olá Mundo. E hoje a gente vai terminar essa série com um programa bem complexo, como você já pode ver. A gente vai fazer finalmente a nossa calculadora usando vários conhecimentos que a gente aprendeu durante toda essa longa série de mais de 5 vídeos. Se você não está confortável bastante, você pode ir na série clicando no card e vendo os outros episódios. Mas para esse vídeo seria legal que você soubesse declarar variáveis, soubesse como funciona mais ou menos o HTML para declarar botões. A gente vai ter que declarar vários botões, como relacionar eventos com esses botões, como definir funções, né, para declarar esses eventos e relacionar eles. A gente vai ter que usar funções, como fazer condicionais, como trabalhar com if e else no JavaScript. Se você está confortável com tudo isso, fica aí que você já está pronto. Caso contrário, você pode ir e ver os outros vídeos. Como essa playlist é especificamente sobre algoritmos, eu não vou dar ênfase em HTML e CSS. CSS é uma coisa que eu não trouxe aqui nessa playlist, então a gente vai passar bem rápido sobre esses temas, mas a gente precisa começar pelo menos explicando a base dessa calculadora, que é o HTML. Eu já tenho um código pronto aqui, a gente vai só ler esse código e aí sim a gente vai passar para o JavaScript e a gente vai aprender a programar a calculadora completamente. Então, o comportamento da calculadora a gente vai ver todo nesse vídeo. Bora? Bom, como eu já disse aqui, a gente já tem um HTML bem definido, que basicamente define a estrutura da nossa calculadora. O que esse HTML possui? Ele tem o nosso cabeçalho com as coisas que normalmente a gente coloca, tipo um título da página HTML que a gente quer. A gente tem um corpo e dentro dele a gente tem todas as tags, todos os botões, tudo que a gente vai precisar para a nossa calculadora. A gente basicamente dividiu essa calculadora que a gente definiu, na verdade que a calculadora toda está definida dentro dessa div, desse container aqui do HTML. E essa div tem um ID. Eu acho que eu não usei IDs nos vídeos antigos, e aliás tem poucas coisas desse vídeo que eu não falei nos vídeos passados, mas a gente vai conseguir abordar eles aqui de forma fácil, e se você tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários. Os IDs são identificadores únicos. Durante toda a série eu usei lá document.querySelector para achar elementos na página, mas a gente pode dar identificadores únicos, como se fosse um CPF ou um RG, para as nossas tags do HTML aqui. Então, para a calculadora em si, a gente deu um ID calculadora. E aí dentro dessa calculadora a gente dividiu o espaço em 2 subespaços. A gente dividiu ele aqui no que a gente chamou de tela, um ID tela, né? Nossa calculadora vai precisar de uma tela para exibir os números que a pessoa está digitando. E um outro espaço que é o espaço dos botões. E aí dentro dos botões a gente também quis dividir como se fossem linhas e colunas na nossa calculadora, né? Então, para cada um dessas divs aqui, a gente está tentando definir uma linha na calculadora. Então, nessa primeira linha, eu vou ter os botões 1, 2, 3. Na segunda linha, eu vou ter o 4, 5, 6. E na terceira linha, o 7, 8, 9. Na quarta linha, eu vou ter o botão 0. E aí, se a gente pensar bem, a gente tem os botões de números, mas a gente vai ter vários espaços sobrando, principalmente no último, onde só tem o número 0. E aí eu fui preenchendo esses espaços com botões de ação, ou seja, das operações matemáticas que a gente quer. Então, na primeira linha, eu só coloquei um botão limpar, se eu quiser ignorar tudo que eu digitei e recomeçar do zero. Depois eu coloquei um botão de adição na segunda linha.
subtração na terceira linha e na última linha eu coloquei tudo o resto. Multiplicação, divisão e o botão de resultado, que é o botão de igual. Se a gente for para a nossa página HTML com esse programa, a gente tem aqui, com esse código, a gente tem aqui todos os nossos elementos na tela. Então, visualmente está assim, 1, 2, 3, limpar, 4, 5, 6, etc. As coisas não estão lá muito bonitas e ainda dá até perceber que não existe a tela, ela está meio que invisível aqui, ela é uma div que não tem altura nem largura. Então, por causa disso, eu já tenho também um código CSS que deixa essa calculadora um pouquinho mais bonita. Ele basicamente define uma largura e uma altura fixa para cada botão, tira os arredondamentos dos botões, deixa eles bem quadrados e também mostra uma tela num formato lá, numa altura fixa e numa largura fixa. Para trabalhar com CSS, a gente vai usar... A gente poderia usar CSS no próprio HTML, mas é uma coisa que não é mais muito comum, a não ser que você esteja trabalhando com React. Mas a gente vai usar o jeito padrão, que é definir um arquivo CSS externo. E o meu arquivo CSS está definido aqui, ó, estilo.css, no mesmo diretório do index.html. E a gente vai só chamar esse arquivo dessa maneira, nessa tag link, referenciando o arquivo e dizendo que ele é um style sheet, ele é uma folha de estilos. Se eu salvar esse arquivo e recarregar a página, magicamente a nossa calculadora já ficou um pouquinho mais bonita. A div que antes tinha altura 0 e largura 0, agora ela tem uma altura fixa e uma largura fixa também. Por isso que a gente tem essa impressão aqui, também coloquei uma borda, por isso que a gente consegue ver, né? Tem essa impressão de que isso é uma tela. Se a gente apertar aqui, não vai acontecer absolutamente nada, porque a gente não definiu absolutamente nada sobre comportamento, sobre JavaScript. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Na verdade, eu preciso te dizer um pouquinho mais sobre a estrutura dos botões, antes da gente chegar no JavaScript. Eu separei os botões em duas categorias. Em categorias do tipo botão dígito e botão ação. Por quê? Porque aqui na nossa categoria a gente tem isso. A gente tem um botão que é um número e a gente tem botões que querem dizer alguma ação que o usuário vai fazer. Como que eu dividi os botões nessas duas categorias, nessas duas classes? A gente usou exatamente esse conceito de classes do CSS ou do HTML, enfim. A gente definiu aqui um atributo classe em cada botão com um valor dizendo se esse botão ele é botão dígito ou se esse botão é um botão ação. Por enquanto, só isso. Logo, logo a gente vai descobrir como que isso vai ajudar a gente. Além disso, cada botão tem um valor. Por quê? Isso daqui são só os labels, é só o texto que vai aparecer no botão. Mas se eu clicar no botão, eu preciso de um valor desse botão, e aí sim eu vou conseguir trabalhar em cima desse valor. Acredito que a gente já tenha visto isso em outros vídeos dessa playlist, principalmente quando a gente quis pegar o valor de um input, por exemplo. Mas aqui a gente vai pegar o valor do próprio botão. Então, esse botão 1 tem um valor 1, o botão 2 tem um valor 2, o botão 9 tem um valor 9. E o botão mais também tem um valor mais. Então, eu só repeti. Aqui está alguma coisa errada. O botão limpar deveria ter um valor limpar. Eu vou colocar só L. E é isso. Então, eu dei valores para cada botão. E agora a gente vai começar realmente o nosso JavaScript. A gente vai começar a programação. Assim como em todos os vídeos que a gente fez nessa playlist, a gente vai declarar aqui a nossa tag script. E aqui dentro a gente poderia programar toda a nossa calculadora. Especialmente nesse vídeo, a gente vai ter muito mais código do que a gente teve nos vídeos anteriores. Por causa disso, eu vou fazer essa programação de JavaScript de um jeito um pouquinho diferente. É bem em detalhe mesmo. Mas é basicamente o seguinte. A gente vai ter várias funções e vários códigos JavaScript. E essas funções eu vou definir elas dentro de um arquivo separado. Um arquivo que também está no mesmo diretório e que eu chamei de calculadora.js. Ele está todo vazio agora. Depois disso, a gente poderia, e eu já fiz isso, chamar esse arquivo JavaScript usando a tag script aqui em cima,
e dizendo que eu não quero escrever nada dentro da tag script, eu quero carregar um arquivo externo JavaScript. E vai funcionar tudo exatamente da mesma forma. Então, se eu vier no arquivo calculadora.js e fizer um alerta, e recarregar a página, ele já está chamando o meu JavaScript. Então, a gente poderia codar tudo aqui dentro também. Eu vou separar um pouco as coisas e a ideia é que aqui dentro fiquem todas as funções. E aqui fora a gente vai só chamar os nossos botões e referenciar os eventos, assim como a gente fez nos vídeos passados. Ou seja, a gente quer que ações aconteçam quando a gente clique nos botões. Então vamos pegar esses botões. Vamos primeiro pegar os botões dígitos. E para pegar os botões, a gente vai fazer get. A gente vai fazer um get um pouco diferente. A gente vai pegar eles pelo todos os elementos by class name. Ou seja, eu quero todos os elementos do HTML que tenham como classe botão dígito. Com isso a gente pegou o quê? A gente pegou todos esses que estão aí em destaque. Todos os botões dígitos. A gente não aprendeu nessa série o que é uma array, né? Que é uma coleção de vários elementos guardados em uma variável só. Então, por isso eu não vou fazer aqui um for ou um for each, talvez você até já saiba o que é isso. Mas eu vou atribuir a função em cada botão separadamente. Se você souber, você pode fazer um for ou um for each, ou até um map, talvez, com essa variável botões dígitos. Mas o que importa aqui pra gente é que a gente vai pegar o botões dígitos, a gente vai usar essa nomenclatura aqui, ó, para dizer que eu quero o primeiro botão dígito, porque eu tenho vários dentro dessa variável. Sim, o primeiro começa com 0. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que o onClick desse botão seja uma função botão dígito clique. Lembra que a gente já fez isso antes? A gente relacionou o evento, né, de onClick do botão com a função que vai ser disparada quando a pessoa clicar no botão. Eu vou repetir isso várias vezes e vou trocar aqui, porque eu quero isso para quantos botões? 10 botões, um para cada número. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Na verdade eu não preciso desse 10. Porque de 0 a 10, 0 a 9 eu tenho os 10 botões. Então agora eu já tenho todos os botões dígitos relacionados com uma função específica para eles. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para os botões de ação. Pronto, fiz exatamente a mesma coisa. Praticamente copiei e colei, troquei o class name, porque agora o class name que a gente quer é o botão ação, para pegar todos os botões que representam ações, e eu linkei o evento de onClick com uma função botão ação clique. Mas, Claudio, essas funções não existem. Realmente elas não existem. A gente começou por aí e agora a gente pode criar essas funções. A gente poderia criar essas funções aqui mesmo, mas como eu disse, só por questões de organização e para você ficar sabendo que você pode fazer isso num arquivo separado, eu vou fazer isso num arquivo separado, que é o calculadora. Então vamos pegar aqui e vamos definir uma função botão dígito clique e uma função botão ação clique. Pronto, funções vazias. Se a gente colocar um alerta aqui dentro, recarregar a página, para cada dígito vai ter um alerta, para cada ação não vai acontecer nada. Uma das coisas mais importantes quando a gente está programando, e principalmente programando algo muito grande, e até talvez a gente não tenha controle de como programar tudo, é dividir o problema em problemas menores. E é praticamente isso que a gente fez aqui.
A gente tem um problema inteiro de uma calculadora, mas agora a gente já tem duas funções e a gente pode olhar para essas funções como problemas menores. O que será que a função botão, dígito, clique tem que fazer? Qual o problema que ela tem que resolver? E a botão, ação, clique, o que ela tem que resolver? Qual o problema dela? Então a gente tinha um problema grande, a gente quebrou esse problema em dois problemas menores e agora a gente vai conseguir pensar em passos pequenos para resolver os problemas isolados. E depois, como as coisas forem tomando forma, talvez a gente consiga entender melhor uma ideia geral do sistema. Outra forma também de programar é pensar na memória, nas variáveis que a gente precisa, nos valores que a gente vai precisar guardar para realizar o nosso problema. No nosso caso, a gente quer implementar uma calculadora. Então pensa comigo. Quando o usuário usar essa calculadora, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui... Vamos recarregar. Ele vai chegar aqui, apertar em dois números, depois apertar numa operação, depois apertar em algum outro número e apertar igual. Toda a experiência do usuário vai ser basicamente essa, pelo menos o caminho feliz, o que a gente espera que ele faça. E aí, o que é essas nossas operações, nessa nossa calculadora simples? São operações que incluem o quê? Dois números e tem uma operação em si. Isso já dá uma ideia para a gente dos valores que a gente precisa guardar em variáveis. A pessoa vai digitar um número, eu vou ter que guardar esse número em alguma variável, depois ela vai apertar, eu vou falar digitar errado várias vezes, mas apertar um botão de operação, isso vai dizer que ela escolheu uma operação e eu vou ter que guardar essa escolha dela em alguma outra variável. Depois ela vai digitar um terceiro número, que não tem nada a ver com esse primeiro, eu vou ter que guardar esse terceiro número numa terceira variável, e aí ela vai apertar o botão igual. Quando ela apertar o botão igual, a gente já vai ter o valor nas três variáveis que a gente quer, e a gente vai finalmente poder fazer a operação, pegar os dois números e somar, pegar os dois números e multiplicar. Então é muito importante que a gente tenha consciência das variáveis mais importantes que a gente precisa no nosso algoritmo. E por causa disso eu já vou definir essas variáveis bem aqui fora, porque não é uma variável só da função, é uma variável do programa inteiro. Então eu vou definir aqui que eu tenho uma variável ação escolhida, que sei lá, começa com vazio. E eu preciso de outras duas variáveis. A variável valor1 e a variável valor 2. Esses nomes valor 1 e valor 2, na minha opinião, são um pouco confusos, né? Porque eu não sei se o valor 1 é 1 porque veio antes ou é 1 porque é o principal que a pessoa está digitando agora. Então eu vou tentar dar um nome mais semântico para isso, que represente uma coisa mais significante. Então eu vou chamar uma das variáveis de valor tela e uma outra de valor antigo tela. São nomes também não tão bons, mas pelo menos representam o quê? Tem um valor que a pessoa já digitou, que é o valor antigo tela, e tem um valor que a pessoa está digitando agora, que é o valor tela. Então a gente agora tem as três variáveis mais importantes do nosso sistema. Agora a gente vai escolher uma das duas funções para implementar, para resolver o nosso problema específico, o nosso menor problema. Como a gente viu que o usuário vai primeiro digitar um número para depois escolher a operação, vamos começar com a função botão dígito clique, que é a primeira coisa que a pessoa vai fazer, apertar num botão de dígito. O que essa função deveria fazer? Se a pessoa apertar 6, deveria aparecer aqui na tela o número 6. E a gente deveria guardar na nossa variável valor tela, né, que é o valor que está na tela agora, o número 6. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar o valor do botão. E como que a gente faz isso? Isso é uma coisa relativamente nova. A gente tem uma variável que eu nunca utilizei, é um parâmetro que sempre é passado para a função de onClick, que a gente pode chamar ela de evento, a gente pode chamar ela de qualquer coisa. E a partir desse evento, a gente pode fazer isso, target
value. Isso é o valor do botão. Então pensa, se a pessoa digitar o botão, clicar no botão 1, o valor vai ser 1. E esse 1 vai estar guardado nessa loucura aqui, event target value. Então, a gente pegou aqui numa variável dígito o valor 1. Tá, e o que a gente teria que fazer agora? Agora que a gente tem esse nosso número, a gente tem que atualizar a nossa tela. E como a gente faria isso? A gente vai chamar uma função que ainda não existe, que é a atualiza tela, que vai receber alguma coisa que é essa coisa que vai aparecer na tela. Então, a gente vai passar o dígito. Vamos definir a função atualiza tela aqui. Que vai receber algum valor. E o que ela vai fazer é o quê? Eu vou ter que pegar a tela, document.getElementById, porque eu tenho um ID, e qual que é o ID? Tela. Então, me dá o elemento com ID tela, e eu vou definir um texto, um HTML, dentro dessa tag tela, né? Dessa tela. Então, a gente vai fazer isso daqui. Se eu recarregar a tela, a página, e apertar 6, já apareceu 6 aqui. Se eu apertar 3, opa, apareceu 3. E não é exatamente isso que a gente quer. Se a pessoa digitou 6 e 3, quer dizer que ela está tentando digitar o número 63. Então, quer dizer que cada vez que eu apertar numa tecla, na verdade, eu tenho que ir concatenando o valor que eu tinha com o valor que a pessoa está digitando agora. E se a gente pensar bem, a gente não usou a nossa variável valor tela. E ela que representa, ela que diz para a gente o valor que está na tela. Então, vamos dar uma mudada no código para representar melhor isso. Ao invés de a gente fazer isso daqui, o que a gente vai fazer é o valor da tela é o próprio valor que a gente recebeu agora. E aí sim, eu vou fazer valor tela. Aparentemente, nada muito mágico, não é? Agora vem o pulo do gato. Quando a pessoa digitar o segundo dígito, que vai cair aqui nessa função botão dígito clique, a gente vai pegar esse novo dígito, só que a gente não vai atualizar a tela somente com ele. A gente vai atualizar a tela com uma concatenação. Que é o próprio valor da tela mais o dígito, a concatenação das duas coisas. O JavaScript pode ser um pouco perigoso com esse sinal de mais, porque tanto a concatenação quanto a adição do JavaScript usam o sinal de mais. Então a gente vai fazer uma concatenação de um jeito um pouquinho diferente aqui no JavaScript, que é o que a gente chama de uma interpolação. A gente vai fazer isso daqui, e aí aqui a gente vai usar essa sintaxe, ó. Valor tela, dígito. É a mesma coisa, a gente está concatenando, está criando uma nova string, onde o valor dessa string é o valor tela, seguido do valor dígito. Então, deu para entender? Na hora que a pessoa digitar, apertar num dos dígitos, o que vai acontecer? A gente vai atualizar a tela com o valor que já tem na tela, mas seguido com o valor que acabou de ser escolhido. Vamos recarregar a página e ver se isso deu certo. Agora, se a gente apertar 6 e 3, a gente tem 63. 5, 7, a gente só está concatenando o valor e guardando na nossa variável valor tela o valor atual. Uma outra forma da gente ver, para não ficar muito vago na nossa mente o que está acontecendo, a gente pode vir aqui no console e a gente pode escrever uns console.log com o valor de cada variável que a gente definiu na nossa calculadora.js. Então eu coloquei aqui valor antigo tela, valor tela e valor escolhido. Eu acho que aqui está errado, o valor escolhida. Ação escolhida, tá certo. Ação escolhida.
Se a gente der um Enter, a gente tem aqui, ó, vazio, porque a gente não trabalhou ainda com a variável antigo tela. 6357, que é exatamente o valor que está na tela. E ação escolhida também vazio, string vazia, porque a gente não fez nada com essa variável. Então, à medida que a gente vai usando o nosso programa, a gente pode vir aqui de novo e dar um console log e ver quais os valores que a gente tem nas nossas variáveis. Pronto, aparentemente a gente resolveu o problema específico de quando a pessoa tem que apertar num botão de dígito. Agora vamos pensar na segunda parte da nossa experiência do usuário, né? A pessoa digitou o primeiro número e agora ela vai ter que escolher uma operação, uma ação. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo parecido aqui, pegando o evento, fazendo event.target.value, do mesmo jeito que a gente fez ali em cima. Vai gravar isso numa variável. E aí a gente vamos tentar criar uma função nova, que é a função que realmente vai fazer a mágica pra gente, que vai fazer o resultado aparecer na tela, que vai fazer, se a gente apertar limpar, vai fazer limpar a tela e coisas do tipo. Essa função vai se chamar rodar ação. Então, rodar ação recebe uma ação. E aqui em cima, a gente vai chamar essa função rodar ação, passando a ação. Ok. Vamos supor que a pessoa apertou mais. Vamos pensar nesse caso simples do mais. Novamente, dividindo o problema grande, porque tem várias ações diferentes. Vamos tentar focar em um exemplo para ver se a gente consegue fazer esse exemplo funcionar. O que a gente teria que fazer aqui no nosso rodar ação? A gente teria que primeiro limpar a tela, certo? Porque toda vez que a pessoa aperta numa das operações, principalmente no mais, né, a gente vai limpar a tela para agora dar espaço para a pessoa digitar um novo número. Então eu vou chamar a função atualiza tela, passando string vazia. Com isso a gente tem certeza que a nossa tela vai virar nada, vai virar uma string vazia. Só que antes disso, a gente precisa guardar o valor da tela. Porque se a gente faz isso daqui e a gente olhar a nossa função atualiza tela, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o valor tela ser vazio. E a gente não quer perder esse valor. A gente vai pegar esse valor antes e guardar numa outra variável. Qual variável? Valor antigo tela. Por isso tem esse nome estranho. Então, antes de limpar a tela, eu vou fazer valor antigo tela, receber o valor da tela. Então, valor antigo tela, copia o que está na tela. Agora sim, tela, você vai ser apagada. Você vai ser uma string vazia. E também tem outra coisa que a gente tem que fazer, que é... a pessoa acabou de escolher uma operação. Então, a gente vai preencher a nossa variável ação escolhida com a própria ação. Será que funcionou? Vamos recarregar a página. Vamos ver o que acontece se a gente digitar 30. Vamos ver aqui, ó, 30. Mais, vamos ver o que aconteceu. Ó, na ação escolhida já tem um mais, e o 30 continua lá. Só que agora o 30, perceba, ele não está na segunda linha, ele não é mais valor tela. O 30 está no valor antigo tela. Então, se a gente apertar aqui 6 e der um console log de novo, olha que maluquice. A gente tem o 6 no valor tela, o ação escolhida que é mais, e o 30 está guardando o valor antigo, no valor antigo tela. Agora a gente tem todas as nossas variáveis mais importantes da calculadora com valores. E a gente pode simplesmente olhar para elas e fazer a operação mesmo. Só que para fazer essa operação, a pessoa precisa o quê? Apertar no botão igual. E se ela aperta no igual agora, vai dar uma coisa muito louca. Por quê? Porque a gente supôs que a pessoa só ia apertar no mais. Então, se a pessoa apertar no igual, ela vai chamar o botão ação clique, essa função, que vai rodar uma ação com igual, só que a gente não fez nada com isso, então a gente só vai guardar
o igual na ação escolhida, a gente vai limpar a tela e foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente fizer isso daqui, olha o que aconteceu, a gente perdeu o valor antigo e não é isso que a gente quer. Então agora a gente vai ter que usar um pouquinho nosso conhecimento de condicionais para a gente fazer coisas específicas quando a pessoa apertou o igual. Bem aqui em cima a gente vai fazer um teste. Se a ação tiver o valor igual, a gente vai fazer outra coisa. Não sei nem escrever Elcio. Então, de novo. Se a ação que eu estou rodando é o igual, faz uma coisa. Se não, continua fazendo o que a gente tinha antes. Tá, se for igual, o que a gente vai fazer? Vamos supor que a pessoa sempre digitou mais, e não vamos pensar muito nas outras operações. De novo, tentando resolver um pequeno problema de cada vez. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter uma variável resultado. Essa variável resultado vai receber a soma do valor antigo tela mais o valor tela. E depois a gente vai atualizar a tela com o resultado. Faz sentido? A gente já tinha tudo guardado nas nossas variáveis. Agora a gente só usou elas e realmente fez a operação. Só tem uns pequenos detalhes. Lembra que eu falei que concatenação e a adição pode ser um pouco confuso para a linguagem de JavaScript, porque ela vai tentar se resolver sozinha, e a gente quer forçar que isso seja uma operação de adição. Vamos para tentar dizer para o JavaScript que essas duas variáveis contêm números e não strings, vamos converter as variáveis para inteiros, usando a função do próprio JavaScript parseInt. Vamos ver o que acontece. 6 mais 2 igual 8. Conseguimos, fizemos nossa primeira operação funcionar na nossa calculadora. Se eu fizer 8 mais 3, 11. Está magicamente dando certo. Se a gente vier aqui no console log, ó, ele ainda está guardando a variável, o valor antigo, que é 8. O valor atual é 11 e a operação escolhida é mais. Então, se eu fizer um igual, o que acontece é que ele tenta olhar para esses valores e fazer a conta baseado neles. Tá, e agora? Agora a gente tem que praticamente replicar isso para as outras operações. E a gente vai ter que fazer de novo if e else ou alguns ifs para decidir se o que eu quero é somar ou subtrair. Por quê? Porque se a gente fizer 6 menos 3... vai dar 9. Por quê? Porque eu estou sempre somando aqui no JavaScript. Eu estou sempre somando. Então, o que a gente vai ter que fazer é... ok. Eu tenho que olhar agora para a nossa variável ação escolhida, que é a ação que foi escolhida lá pelo usuário no segundo passo. Se a ação escolhida for a adição, aí sim eu faço isso. Eu posso fazer if, else, mas eu também posso, para deixar um pouquinho mais claro, só fazer ifs aqui e o JavaScript vai entender se ele vai entrar em um ou se vai entrar em vários. Como o if é bem parecido usando a mesma variável, ele só vai entrar em um dos ifs. Então, se a ação escolhida for menos, a operação que eu quero é a de subtração. Se a ação escolhida for de divisão, eu vou dividir. Se a ação escolhida for de multiplicação, eu vou multiplicar. Vamos ver se isso dá certo. 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 7, 21. 21 menos 1, 20. Eu tô me divertindo aqui, né? Mas tá funcionando a nossa calculadora praticamente. A gente fez todas as operações funcionarem. A gente não fez a ação limpar, e a gente poderia fazer a ação limpar aqui.
Aqui dentro do else, a gente poderia ver que se a ação, né? Porque se a ação não é igual, ela é outra coisa. E essa outra coisa, se a ação que a pessoa apertou for o L de limpar, o que a gente vai fazer é chamar location.reload, que praticamente diz que a gente vai recarregar a página. É o jeito mais fácil da gente recomeçar tudo. Então, se eu faço 6 mais 3 e limpar, recarrego tudo. Tanto que se eu fizer aqui o console log, tá tudo vazio. Porque realmente recarregar a página, não tem mais nada na memória. A gente recomeçou mesmo a experiência lá do usuário. Bem legal, né? A gente fez a nossa calculadora baseado em todos esses conhecimentos que a gente demorou muito para aprender juntos. Obviamente, essa playlist básica de programação não abrange tudo. Como eu falei, os arrays são muito importantes. Eu queria continuar ela falando de arrays, falando de estrutura de dados, falando também sobre as estruturas de repetição, né, para o for, for, each, etc. Mas para isso eu preciso saber de você, se você acompanhou esses vídeos aqui do canal, ou se você gostaria de ver vídeos técnicos que são bem básicos aqui no canal. Tá bem? Eu também quero que você deixe... Eu quero muitas coisas hoje, eu estou muito feliz. Manda esse vídeo para alguém que está aprendendo a programar e quer vídeos mais práticos. E agora sim eu vou embora, vai. A gente se vê no próximo vídeo do canal.